Eu sou negro, descendente de escravo. Eu não sei se eu falo uma parte, se eu começo a falar um pouco da minha vida, que eu vejo aqui o pessoal falar várias coisas aqui. Olá, meus amigos, eu sou Jorge Luiz e esse é o podcast e também Rádio Web Xixová. E eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, ou seja, aonde tiver internet. A Rádio Web Xixová, você pode encontrar ela no www.radiowebxixová.com.br ou pode encontrar também no Play Store. Ou então você vai lá no Google, no navegador e digita Rádio Xixová. Já vai aparecer lá, curta a programação. A Rádio Web Xixová toca o melhor dos anos 60, 70, 80, 90, 2010 para matar saudade de quem lembra das boas músicas e também toca música cristãs. Músicas cristãs para mim são músicas tiradas de passagens da Bíblia, mas para mim, no meu entendimento, não é louvor, porque quando é louvor é só para Deus. Essa palavra louvor e essa palavra adoração deveria ser proibido de usar elas em algumas passagens. Adoração só se deve ser. Eu adoro macarrão, eu adoro, sei lá, pastel. Essas palavras não poderiam ser usadas para isso. Eu gosto de macarrão e eu gosto de pastel, porque adorar somente a Deus. Mas vamos aí ouvir aí a pérola que soltou aí esse deputado Hélio Negão, que curiosamente é negão. Mas como ele falou aqui no plenário da Câmara alguma coisa que ficou meia esquisita, alguém que estava lá no auditório gritou Capitão do Mato e ele ficou doidão. Vamos ouvir aí. Agora eu vou botar desde o começo e vou interagir de novo. Eu sou negro, Sério, descendente de escravo. nem deu para perceber. Nem todo negro que está no Brasil descende de escravos. Nem todos. É só aqueles que a família já está aí há mais de 100 anos, porque nos anos 40, anos 50 se migrou muito africano para o Brasil. Esses não descendem dos escravizados. Descende de africano, mas não escravizado. Agora, na sua grande maioria, aquela família que já está 100, 200 anos aqui no Brasil, com certeza descende. Até você, Hélio Negão. Eu não sei se eu falo uma parte, se eu começo a falar um pouco da minha vida. Fala aí. Que eu vejo aqui o pessoal falar várias coisas aqui, mas não vejo trazer amparo e base histórica. Só sabem falar. Então, o Hélio Negão, eu ouvi aqui, não sei se é verdade, alguém aqui pode confirmar, que ele é capitão de exército. Pela aparência da idade dele, já deve ter uma boa idade, já os seus 50 aí, um pouquinho mais, menos eu acho meio difícil. Nessa época, as pessoas que procuravam o exército não era porque tinham afinidade com o exército, é porque ele já tinha corrido vários lugares para trabalhar, tentou aqui, tentou acolá, nas melhores empresas onde tinha lugar para trabalhar e não conseguia emprego. Então a última solução era o exército. E o camarada, eu tenho 2 amigos meus que foram assim. Eu não posso citar o nome deles aqui, porque eu não tenho autorização e faz um bom tempo que eu não vejo eles.
Mas eles, um era bem meu vizinho e o outro estudava comigo no colégio estadual. E esse meu vizinho era numa família muito pobre e não é, negão. Uma família sem pai e um monte de filho. Quando ele pegou uma idade de uns 17 anos, a única solução era o exército. E ele era uma pessoa que tinha um QI acima da média dos outros rapazes da mesma idade. Ele foi um daqueles que prestou aquele curso que chamava Telecurso Segundo Grau. Ele estudou naquele tal de Telecurso Segundo Grau. Se formou o que na época era o segundo grau, né, que hoje é ensino médio, né? Não, ensino fundamental. Ele se formou ali, pegou o diploma, prestou um curso para cabo no Exército, que também é perto da minha casa, e passou. Mas por que ele passou? Primeiro, ele entrou no Exército por causa da necessidade. Lá ele tinha amparo e ganhava um dinheirinho para ajudar a família de alguma forma. Ele morava bem perto do quartel, mas ele tinha um QI acima da média. Tanto é que nesse telecurso segundo grau que ele fez, ele prestou um tal de exame chamado Madureza, e ele foi um dos poucos aqui da Baixada Santista que passou. Haja visto o QI dele. Então, o Exército ajudou ele a catapultar, a mudar de vida, poder dar uma condição melhor para a família, casou. Hoje mora aí no Rio de Janeiro, Hélio Negão. Talvez você até conheça esse cidadão. Não vou falar nome aqui, porque não interessa. Então, se o sujeito é negão, mas ele tem um QI acima da média, as portas abrem melhor para ele. Mas os outros negão que não tem QI acima da média, que não passa nenhuma faculdade entre os 10 primeiros, os 20 primeiros, aí a vida fica muito mais difícil para esse cidadão. E você, quando vai fazer um julgamento, você só olha para você. Porque você passou, porque você conseguiu e você chegou lá. Aí você acha, porque você chegou lá, porque você passou, todos os outros têm condição de passar. Mas, na verdade, tem o tal do QI. Aquele que tem um QI privilegiado, ele passa em qualquer curso aqui, ou em qualquer lugar do planeta. Mas as pessoas normais, ainda sendo negro, a vida é muito mais difícil, senhor Hélio Negrão. Racismo, o negro sofre, houve a covardia. Então vamos aqui. Por gentileza, jovens, não sejam peça de manobra. Jovens, eu peço para vocês, não ouçam esse cidadão aí. Não ouçam ele. Por quê? Se você é negro ou branco, nesse caso que eu vou falar, não interessa. Quando você tem um QI acima da média, ou seja, quando você vai fazer um cursinho numa faculdade, quando você vai prestar um serviço em algum emprego, você sempre está entre os 10 primeiros, entre os 20, é porque você é uma pessoa diferenciada, independentemente da pele. Só que você conhece aquela história, é uma história isso, mas eu vou explicar. Quando você diz que perguntaram lá para um burro que tinha 99, tinha 100 burros. Aí perguntaram para o burro quantos burros tinha. Você já conhece essa história, né? Perguntaram para o burro quantos burros é que tinha. Tinha 100. Aí o burro contou e só contou 99. Matou a charada aí ou não? Porque o burro, ele nunca se conta. Então, quando você
passou em uma faculdade, porque o seu QI é acima da média, você foi aprovado entre os 10, que nem um amigo meu, que também hoje é advogado e hoje está aí trabalhando para a promotoria aqui da minha cidade. Quando ele prestou o Enem, ele passou entre os 10. E é negão. Ele passou entre os 10 aqui da região. Pois é, o QI é acima da média. Aí, quando ele olhar para contar, ele vai contar, ele não vai ver ele vai ver ele pelos outros. É o caso do burro. É o caso do burro. Como ele é inteligente, ele se acha normal. E para ele é normal. Só que, na verdade, ele é um cara acima da média. 100, 200, 300, 1000, 2000, 5000, 10.000 participaram do mesmo exame que ele. Só que ele passou entre os 10. 200, 3.000 vagas que havia lá foi preenchido pelos outros. Mas ele, quando ele vai conversar, ele fala: se eu passei, eu sou negro, eu passei, por que você não passa também? Mas não é assim. Mas não é assim. Você passou porque você é acima da média. Os normais, a vida das pessoas normais é muito mais difícil. Agora, se você é normal e ainda é negro, a coisa fica muito, 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 muito mais difícil. Todo mundo fala da escravidão, não fala? Eu dou um prêmio para quem me falar, quando acabou a escravidão, quanto por cento dos negros eram escravos aqui no Brasil? Deputado Hélio Negão, você perdeu uma chance de ouro de ficar com a boca fechada. O que você está querendo impor aí é justamente o que eu falei antes. Porque você conseguiu, então você acha que todos os outros vão conseguir. Eu não sei como que está o quartel hoje, o Exército, ou Marinha, ou Aeronáutica, eu não sei como é hoje. Mas nos anos 70, quando foi a minha época de servir, a coisa era diferente. Ninguém queria servir. A pessoa tentava vários empregos em vários lugares, só ia lá no último caso. Mesma coisa era PM, a Polícia Militar, que na época nem era militar. Ninguém queria ser polícia. Por quê? O cara tentava ali, tentava aqui, tentava acolá, ia para lá e para cá, não tinha jeito, o cara pulava lá para dentro. Pelo menos ele tinha estabilidade. Então a coisa não era por vocação. Hoje, gente, eu não sei, hoje 2024, dia 23/6/2024, eu não sei como é que funcionam as coisas mais. Mas na época, lá nos anos 70, era assim. Era assim. A pessoa só ia para a polícia no último caso, só ia para o exército no último caso. Não era esse negócio de eu tenho vocação. Talvez hoje seja assim, porque as coisas evoluíram, melhoraram, as coisas progrediram. Mas eu não posso vir com essa ideia de 1970 e aplicar essa mentalidade agora em 2024. Eu não posso ver o Brasil, que pouca gente estudava em 1970, o Brasil de 1970, onde a pessoa era jubilado das escolas, onde se a pessoa repetisse 2 anos na escola estadual, ela era jubilada e não estudava em lugar mais nenhum. Eu não posso pegar aquele Brasil que fazia um curso de admissão para a pessoa entrar no que hoje é conhecido como ensino médio. Não, ensino fundamental. Vocês sabiam disso? Que as pessoas tinham que fazer um cursinho para ir para lá. E se você não passasse naquele cursinho, você nunca ia chegar na 6ª, na 7ª série, 8ª série. Porque você não podia. Tu tinha que apelar para um colégio pago. E aquele colégio pago não era para todo mundo. Era para alguns. E aí você vem aqui para mim dizer que não sabe por quê
que no Brasil as pessoas mais velhas, as pessoas de 60 anos, não têm faculdade, não têm ginásio e muito pouco de primário, e você não sabe por quê? É porque o governo daquela época praticava essas loucuras aí. Não queria que ninguém estudasse. Não queria. E adivinhem só, era governo militar. E adivinhem só. É lógico que lá para 72 acabou. Mas era assim. Então é por isso que você não via pessoas mais velhas que hoje tem aí 65 anos para baixo, a pessoa formada em coisa nenhuma. Porque o Estado não queria ninguém formado. O Estado dificultava. Agora, quando você tinha o QI acima da média, você passava. Independente se você era preto, se você era branco ou quem era você. Você não sabia disso? Pois pesquisa. Era exatamente assim. Agora respondendo aqui um sujeito que me viu outro dia com esse boné aqui e falou: você está usando boné da Rússia? E daí eu uso o boné que eu quero. Eu gostei do boné, tá aqui. Vamos falar a verdade, é bonita ou não é? Agora eu estou usando esse aqui do FBI, ó. E aí? Eu sou do FBI? Eu quando uso esse boné, é bonito, não é? Ele é da Rússia. E aí eu sou alguma coisa a ver com a Rússia? É a beleza do chapéu. Aí eu comprei outra aqui, ó, que é da Marinha Americana. Aí eu sou da Marinha Americana? Fala sério, gente. Toma juízo. Quem usa boné da Nike, quem usa essas coisas, camisa, boné da Nike, é da Nike? Ou recebe alguma coisa de alguma empresa? Fala sério. Vê se vigia. Mas Eu bora desafio. Opa! Aí não! Opa! E aí que foi, e esse vídeo, é o motivo desse vídeo, é justamente isso. É que chamaram o Hélio Negão de Capitão do Mato. Opa! Aí não! Dos negros eram escravos aqui no Brasil. Eu desafio. Opa! Aí não! Capitão do Mato. Ele ficou macho que chamaram ele de Capitão do Mato. Mas é pelo que ele falou. É o jeito que ele falou. Ou seja, é uma pessoa que claramente entrou no exército, convive com sua maioria de amigos negros, com a sua maioria de amigos brancos, embora o Rio de Janeiro é um dos estados em que se concentra uma população negra um pouco maior. Eu acho que só perde para Salvador, né? Eu acho. É um achômetro. Mas com certeza lá no exército, se fizer lá um apanhadão, um catadão lá no exército, vai ser 2 ou 3%. E o exército ainda tem aquela coisa, né, do peixe, né? Ainda tem aquele chavequinho do peixe, o cara que é peixe, vai mais longe, chega, entendeu? Que eu não vou nem entrar nisso daí, porque não é o caso. Mas o caso é que ele ficou pé da vida, que chamaram ele de Capitão do Mato. Eu desafio. Opa! Aí não! Mas, meu amigo, se chamaram você de Capitão do Mato, escuta a sua voz aqui, ó. Olha, escuta ela. Amparo e base histórica. Só sabem falar racismo, o nego sofre, houve a covardia. Então vamos aqui. Por gentileza, jovens. Ele está querendo dizer que quando teve a abolição das escravaturas, isso aí é conversa de botequim. Isso aí ele ouve lá na caserna, onde ele frequenta, e ele ouve nos botequim onde ele frequenta. Porque isso aí é conversa de botequim. Ele vai dizer que porque tem a lei do sexagenário, então pessoas com mais de 60 anos não podiam ser escravo. Agora, eu perguntar para o Hélio Negão aqui, em que planeta ele vivia? Os escravos viviam. Eles tinham documento de nascimento, eles tinham registro, eles sabiam a idade exatamente que eles tinham para poder, depois dos 60 anos,
absolver o camarada. E depois vem a lei do ventre livre. Mas qual é o espaço dessas duas leis? Do sexagenário e do ventre livre? São 60 anos, 70 anos? Porque se é 70, 80 anos, então a abolição dos escravos aboliu o quê? Porque se a lei tinha 60 anos, quem nascia não era mais escravo, então tinha 60 anos que pessoas não eram escravos. Depois tinha a lei do sexagenário e a lei já tinha 60 anos, então quem era escravo então? Quem era escravo? Logicamente ninguém. Só, senhor Hélio Negão, é que você não consegue botar na tua cachola que mesmo as pessoas que estavam documentadamente com a idade para poder se beneficiar dessa lei, ele dependia da boa vontade do seu patrão. E quando ele saía, ninguém dava emprego pro cara. O cara ficava vagando na terra aí, só Deus sabe como. Ninguém dava emprego pro cara. E outra coisa, se a mulher, a escrava, teve um filho e o filho dela nasceu livre e ela era escrava, ele era escravo do mesmo jeito. Que conversa daí? Ou ele tinha lá um país livre para ele ir? Ele era escravo do mesmo jeito. Seu Hélio Negão, eu vou sugerir aqui, ó. Eu vou sugerir que você acompanhe esse professor aqui, tá? Ó. Tô botando ele na tela aí. Tô botando o professor na tela aí. Aproveita aí, ó. Tá vendo o professor aí? Vamos ver se eu consigo soltar aqui o canal dele. Eu não consegui aqui, mas tudo bem. Teria que fazer o log, mas eu não tenho como logar aqui. Eu não entendi por quê. Tá bom? Então, você viu aí, meu filho. Você viu. Você viu. Eu sugiro que você vai no canal desse professor aqui, ó. Nesse professor. E aprenda com ele ali e depois vem e fala. Não é porque você é um capitão, não é porque você é um deputado que você tem direito a falar coisas que não tem nada a ver aí e ainda ainda opinando que pessoas não ouçam você, não ouça o que você chama aí de esquerda, porque pensa diferente do que você. Se você nasceu com QI acima da média, parabéns, se você conseguiu entrar no exército, e lá você conseguiu chegar a capitão, parabéns. Espero que não foi porque você porque puxa saco de alguém, que foi por vias normais, por estudo. Eu entendo que foi por estudo, que o seu QI era um pouco maior e você foi galgando. Porque eu conheço aqui o meu amigo, que eu te acabei de falar, só não vou falar o nome dele porque não posso. Porque faz anos que eu não vejo ele, não posso aqui falar o nome de uma pessoa, mas ele também hoje é capitão e é aí no Rio de Janeiro. E eu acompanhei a ascensão dele no quartel, a miséria que a família dele passava, os cursinhos que ele fez, telecurso 2º grau, né? E depois prestou lá aquele, eu acabei de falar o nome, agora me perdi aqui no nome, acabei esquecendo. O nome agora me fugiu, mas eu falei ele antes aí. Ele fez curso para cá, passou o curso para sargento, passou e foi embora aí para o Rio de Janeiro. E hoje, tudo que ele leve o Exército Brasileiro e a cabeça dele, a mente dele, o QI, que era acima da média. Ele passou entre os 10 aqui da Baixada. Eu ouvi até um papo, já não posso afirmar, que aqui da Baixada ele foi o único que passou nesse curso. Não sei se é verdade, mas é uma lenda. Aí o cara é negão. O cara hoje deve ser capitão e é aí no Rio de Janeiro, que quando ele passou a sargento, transferiram ele, que aqui não ficava. Quem passou sargento, manda embora para outro lugar. Pois é, eu conheci.
Espero que seja o teu caso. Agora, não faça como o burro que tinha 100 burros e mandaram ele contar, ele contou 99, porque ele não se achava burro. Quanto tem aí? Tem 99, mas tinha 100. Mas ele não se via. Ou seja, você nunca se vê diretamente. A própria Bíblia diz que a gente olha no espelho, aí o espelho reflete as nossas imagens, mas meia hora depois, aquele reflexo, você já não se lembra mais. Então, você nunca se acha o que as pessoas dizem que você é. Você sempre tem a sua interpretação de você mesmo. Mas se você quer saber quem você é, pergunte aos outros e você vai ter uma gigantesca decepção, porque ninguém vai concordar com o que você acha de você mesmo. Já dizia aí o radialista Dr. Hélio Ribeiro, essa frase eu peguei dele. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback dos anos 60, 70, 80, 2010 e também toca música cristã. A música cristã são letras tiradas de passagens bíblicas que para mim são só música cristãs, que qualquer boca, qualquer cidadão pode cantar. Louvor para mim só se canta para Deus. E essa palavra louvor deveria ser exclusivamente para ser usado quando se refere a Deus. É exatamente como adorar. Eu adoro pastel. Não, eu gosto de pastel. A palavra adoração é só para Deus. E mais ninguém. Mas é lógico que é um pensamento meu e aí se é meu e não é todo mundo que vai pensar aqui. Mas vamos ouvir um pouco da pérola aqui, da pérola do Hélio Negão. Vamos ver aqui que o Hélio Negão continua aí. Agora eu vou deixar rolar até o fim aí. Eu vejo aqui o pessoal falar várias coisas aqui, mas não vejo trazer amparo e base histórica. Só sabem falar racismo, o negro sofre, eu sou negro, descendente de escravo. Aí eu não sei se eu falo uma parte, se eu começo a falar um pouco da... Ele começou a falar aqui dos quilombola, né? Ou seja, ele é mais um que é negro e é contra os quilombola. Entendeu? Ele quer que acabe com isso. Então era o assunto que estava rolando aqui, que eu não coloquei todo para não ficar muito gigante aqui. Minha vida, que eu vejo aqui o pessoal falar várias coisas aqui, mas não vejo trazer amparo e base histórica. Só sabem falar racismo, o negro sofre, houve a covardia. Então vamos aqui, por gentileza. Hélio Negão, vigia, meu amigo, vigia. Vigia, meu amigo. Meu amigo Hélio Negão, eu vou mais uma vez recomendar aí que você entra nesse site desse professor aí e você vai aprender muito e vai parar de falar bobagem. Parar de falar bobagem. Esse negócio de cota nas escolas, de cota de serviço ou até de quilombola é para tentar reparar os 300 e cacetada de anos da escravidão. Isso aí é uma forma de tentar diminuir a distância financeira entre descendentes de escravizados e dos europeus, dos brancos, de uma forma geral.
Porque quando a escravidão que você falou, que não era mais ninguém escravo, é isso que você quis dizer quando você citou as leis do ventre livre e a lei do sexagenário, você quis dizer que só tinha uma meia dúzia de escravizado, que não existia mais escravizado. Foi isso que você quis dizer. Mas acontece, meu amigo, que ninguém libertou aqueles escravos ou aquele sexagenário e deu emprego para o cara. O cara continuava na fazenda onde ele passou a vida inteira, até porque ele não sabia fazer nada. E o que é pior, ele teria que receber para poder fazer o mesmo serviço que ele fazia como escravo. Aí você imagina que ele recebeu, né? Ele recebeu, foi que foram na Europa e trouxeram centenas e centenas de europeus, japoneses, enfim, de toda a região que eles puderam trazer, trouxeram e botaram aquelas pessoas para trabalhar nas mesmas terras, pagando o camarada, e deram quilômetros e quilômetros de terra para aquela gente que veio de fora. E o africanos e os escravizados, nada de pitipiriba. Aí você é contra cota. A cota é uma forma de tentar diminuir essa distância. Só que não é uma distância de 30 quilômetros. É uma distância de 350 anos. Ou seja, não tem como reparar. Mas tem como diminuir. Tem como você chegar nas escolas, nas faculdades de medicina, por exemplo, nas faculdades, aquelas que são faculdades que é tempo integral, e ter lá uma meia dúzia de 10 pessoas de pele escura fazendo aquela faculdade, sabe? Gerentes de bancos de pele escura, grandes empresas aí, empresas com algum negro em cargo principal. Nós sabemos, eu sei aqui, que aí no Rio de Janeiro e talvez também na Bahia, deve ter algum coronel, no Rio tem, porque eu já vi na televisão, algum coronel, algum general de pele escura, mas é aquele general que o cara só chegou a general depois de defunto, depois de morto. Mas vivo, não estou dizendo que não tenha, mas eu ainda não vi. O pai do amigo meu era coronel, reformou, quando morreu passaram ele a general, morto, negão. Aí ele tá lá morto, ele é general, mas vivo. Então, é uma forma de reparar. Nós sabemos que a pobreza, ela é geral, mas nós sabemos também que não se pode mais no Brasil. O Brasil de 2024 não é o Brasil de 1970. Então hoje o Brasil é muito mais estudado, o Brasil é campeão e vice-campeão das Olimpíadas de Matemática e de Ciência, ganhando de Japão, dos Estados Unidos, de China, de Índia. Mas a mentalidade do brasileiro ainda é aquela de 1970, que o Brasil não sabe o que quer, que o Brasil não tem, e o Brasil cresceu, disparou, hoje está entre as grandes nações do mundo, mas a mentalidade cultiva a mesma mentalidade. Que o Brasil não tem isso, que o Brasil não tem aquilo, o Brasil tem e tem muito. A cabeça dos brasileiros estão entre as melhores do mundo. Só que o brasileiro odeia isso. Ele prefere aquela mente de 70, de 60, de subserviente, e nem vê que cresceu e muito. Aquele Brasil não existe mais. Está na hora de acordarem para a realidade. Está na hora. Aliás, já passou da hora. Hoje não tem. Tem gente com fome? Tem. Mas não é o tanto que tinha em 70.
Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E Não sejam é peça de manobra. são de Deus. Todo mundo fala da escravidão, não fala? Eu dou um prêmio para quem me falar, quando acabou a escravidão, quanto por cento dos negros eram escravos aqui no Brasil. Eu desafio. Visita esse site aí, professor. Visita esse site aí, deputado Elinegão.